com vocês. E ali naquele bolo tem bastidor, ó. A receita dos dois ali. Pois é, deixamos os dois por último, não é por ordem de preferência não, tá, senhores? É porque vocês já são de casa, então tragam lá. Aqui a palavra é livre, tá? Quem quiser, puxa, pega, pode... A ideia é de um debate mesmo. Vamos lá. Como o cenário dela é um melhor cenário, que mostra quem manda no estúdio, a palavra com Basília Rodrigues. Ai, Uribe, como você é verdadeiro. Olha, gente, que ótimo estar com vocês aqui no Arena CNN, Arena Eleições. Importante para o nosso público, né, receber essa prestação de serviço. Nosso principal cliente é você, público que está aí do outro lado da telinha, acompanhando as informações aqui na CNN Brasil. Bom, dentre estas impressões que debates e números das pesquisas eleitorais deixaram para as campanhas, eles estão medindo aí o alto e baixo dos principais colocados, né? Lula e Bolsonaro. Lula se deu mal quando a pergunta era corrupção e Bolsonaro se deu mal quando a pergunta era sobre pandemia e aquela escorregada extra que ele mesmo criou para si sobre o assunto mulheres. Então, o que eu ouvi, a percepção ali do QG bolsonarista, foi na tentativa de relativizar o impacto político. Então, para eles, o impacto político do assunto corrupção é muito maior do que o impacto do assunto pauta feminina. Então, eles entendem que, ao colar o assunto corrupção no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso acaba mobilizando mais pessoas, criando mais impressões junto ao eleitorado do que a pauta que é muitas vezes identificada com questões da esquerda, que é a pauta feminina, apesar de não ter nada a ver com esquerda. Esquerda, direita, centro, é uma pauta humana, né? Enfim, você respeitar as mulheres, independentemente se jornalistas, políticas. Bom, o presidente se saiu mal nesse quesito pauta feminina, mas mesmo assim ele confirmou, sinalizou, mas para algumas emissoras ele já confirmou a participação nas próximas sabatinas. Ainda há dúvida se Bolsonaro irá em um debate, mas nas sabatinas, que é uma entrevista mais um para um, é um entrevistador frente a frente com este candidato, de acordo com auxiliares da campanha bolsonarista, ele estará sim presente, porque conseguiu identificar ali o ponto fraco da campanha lulista, que é falar de corrupção. Então ele precisa destes espaços, muito mais do que as agendas normais de candidato, mas esse espaço de forte público, né? Sim. Porque ele vai estar em emissoras de televisão falando contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, bom, chumbo trocado, todo mundo tem aí suas estratégias. Do lado lulista, o que eles observaram, quando o assunto é pandemia, quando o assunto é compra de vacina e aquelas cenas do presidente fingindo, né, imitando uma pessoa com falta de ar, isso vai ter que ser muito explorado neste um mês aí para o resultado de primeiro turno. Vai, Uribe. Inicialmente, bom dia a todos. Ótimo estar aqui no Arena Eleições. Eu vou pegando no bojo da Basília em relação à corrupção. E essa pesquisa, apesar de tudo estar como dantes no quartel de Abrantes, a gente tem alguns detalhes que as campanhas de Lula e Bolsonaro têm olhado de maneira atenta. Primeiro, rejeição. Houve uma oscilação positiva na rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi de 33 para 36. Essa é a estratégia central agora da campanha de Jair Bolsonaro. Já que Jair Bolsonaro não consegue reduzir a rejeição dele, ele quer aumentar a rejeição de Luiz Inácio Lula da Silva, antecipando para o primeiro turno uma estratégia que seria de segundo turno. Por isso que a Basília Rodrigues traz essa informação, tentar aumentar a rejeição de Lula com o discurso de corrupção. Resta saber se vai colar. Em 2018 colou, mas a principal preocupação hoje dos brasileiros, segundo as pesquisas de intenção de voto, não é a corrupção, é a questão econômica. E aí eu vou na linha também do Molica, a questão da renda, que mostra algumas mudanças que as campanhas se animaram e se frustraram. Primeiro, aqueles eleitores que ganham até um salário mínimo, que recebem o Auxílio Brasil. Houve uma oscilação negativa de Luiz Inácio Lula da Silva. E há uma esperança do Palácio do Planalto de que você possa ter um aumento de Jair Bolsonaro no pagamento da segunda parcela do Auxílio Brasil. Qual é o diagnóstico? A primeira parcela foi usada para pagamento de conta, sobretudo conta de energia. Agora, com a segunda parcela, há a possibilidade da população brasileira começar a consumir mais. Então você pode ter uma oscilação positiva de Jair Bolsonaro. Em relação à classe média,
comemoração na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. De 2 a 5 salários mínimos, Lula conseguiu oscilar positivamente e até passar numericamente Jair Bolsonaro. Isso mostra que houve uma recuperação no discurso. E aí vamos para aqueles eleitores mais ricos, de mais de 5 salários mínimos. Neste eleitorado, Lula oscilou para baixo e a terceira via cresceu. Você teve uma oscilação positiva de Simone Tebet e também de Ciro Gomes, ou seja, que aquele é o eleitorado que assistiu de maneira mais atenta o Jornal Nacional e conseguiu mudar um pouquinho de posição. E aí vou para o bastidor da campanha de Jair Bolsonaro. Depois do desastre em relação ao eleitorado feminino no debate da Rede Bandeirantes, a gente vai ter uma dança da motinha, não sei se Rafael Colombo lembra, da Furacão 2000. Jair Bolsonaro quer colocar mulheres nas motociatas. E a ideia e a ordem é colocar as mulheres na linha de frente, ao redor do presidente Jair Bolsonaro. Qual a estratégia? Tentar novamente suavizar a imagem, tentar colher os cacos depois do desastre dele ter agido de maneira agressiva em relação a Simone Tebet e também em relação a Vera Magalhães. Então a ideia é tentar amenizar a imagem dele. E também nesse final de semana em Novo Hamburgo, que ele vai para o sul, e aí, como a gente apontou, pela primeira vez agora houve uma oscilação positiva de Lula em relação a Bolsonaro passando no sul. Jair Bolsonaro vai para Novo Hamburgo num evento com mulheres evangélicas, com a presença de Damares Alves e também com a presença de Michele Bolsonaro. Então agora... Pode concluir, desculpa. Não, a ideia é colher os cacos depois do desastre da postura do presidente no debate da Rede Bandeirantes. Vamos ver, né, como é que cola isso aí. Ô, Basília, aqui é assim, prioridade é para quem levantou a mão primeiro, tá? A Thaís Herédia queria complementar esse argumento, nessa apuração que trouxe o Uribe acerca do timing do pagamento dos auxílios e a data em que essa pesquisa foi feita, né? Essa pesquisa que a gente trouxe. Um analista de mercado financeiro já com muitos anos de experiência disse assim, uma coisa é a promessa de que vai entregar um benefício maior. O ex-presidente Lula, por exemplo, em entrevista à rádio hoje, dizendo que para além dos R$600 que ele quer manter, ele vai pagar R$150 por criança para as famílias que tiverem crianças menores de idade. Então, ele já responde percebendo essa perda que ele teve entre os eleitores de primeiro turno. Mas, como me disse esse analista do mercado financeiro, o presidente Bolsonaro prometeu e entregou. A entrega dele já está acontecendo. E que isso pode acabar fazendo uma mudança ali de peso entre aqueles que identificam o pagamento do benefício ao ex-presidente Lula e aqueles que identificam o presidente Bolsonaro. Então, a ver o que vai pesar mais, se é a promessa de uma coisa a mais no ano que vem ou é o que já está recebendo agora.